Vamos mergulhar na anatomia de um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil, o caso Master BBR. É uma história que mistura poder, política e, claro, muita ganância, e que criou um rombo bilionário que abalou a confiança de todo o nosso sistema. Bora entender como essa engrenagem funcionou. Para começar, vamos colocar um número na tela: 12,2 bilhões de reais. É uma quantia que, sinceramente, é até difícil de imaginar, né? E ela representa o volume de ativos completamente sem valor que foram usados numa fraude que quase desestabilizou o sistema financeiro inteiro. E como é que se constrói um rombo desse tamanho afinal? Bom, com uma tática que no mercado tem um nome bem conhecido: vender fumaça. Basicamente é isso, criar um valor gigantesco a partir de ativos que, na realidade, não valem absolutamente nada. Eram papéis sem nenhum lastro, sabe? Sem garantia nenhuma por trás. Claro que uma hora esse castelo de cartas ia começar a ruir. E isso aconteceu com a Operação Compliance Zero da Polícia Federal. O que eles encontraram? Uma arquitetura de fraude super complexa envolvendo dois bancos bem importantes. É aqui que a nossa análise começa para valer. Ok, vamos entender o cenário dessa crise. De um lado da história, a gente tem o Banco Master, que era super agressivo. Do outro, o Banco de Brasília, o BRB, que é uma instituição estatal. E foi a relação, digamos, tóxica entre esses dois que se tornou o epicentro de todo o desastre financeiro. Agora, a pergunta de milhões: como é que essa fraude bilionária funcionava na prática? O mecanismo era bem sofisticado e até ganhou um apelido: triangulação de fumaça. Parece complicado, mas vamos ver o que isso significa passo a passo. Antes de tudo, a gente precisa entender qual era a matéria-prima dessa fraude. Eram os chamados títulos podres. Tenta pensar neles como se fossem promessas de pagamento que todo mundo já sabe que nunca vão ser cumpridas. Eram esses papéis, que não valiam nada, que movimentaram bilhões de reais. O esquema funcionava em 4 etapas bem definidas. Primeiro, a originação. Uma empresa de fachada criava esses créditos podres do zero. Segundo passo, a aquisição. O Banco Master fingia que comprava esses papéis para inflar o próprio balanço, para parecer maior e mais sólido. O terceiro passo era o pulo do gato, a liquidez. O Master vendia toda essa fumaça para o BRB e, em troca, recebia dinheiro de verdade. E, por fim, a ocultação. Para enganar o Banco Central, eles ficavam trocando os papéis podres antigos por novos papéis podres, só para ganhar tempo e disfarçar o problema. Tá, mas aí a gente chega num ponto central. Por que um banco estatal como o BRB compraria 12 bilhões de reais em lixo financeiro? A investigação mostrou que não foi um erro, não foi incompetência. Foi, na verdade, uma rede poderosa de conexões pessoais e políticas. E olha, essa citação aqui da decisão judicial que autorizou a operação é simplesmente demolidora. O juiz afirma com todas as letras que a compra aconteceu por pura camaradagem. Ou seja, não foi um negócio ruim, foi uma decisão pensada para salvar o banco parceiro, passando por cima de qualquer norma de risco. E aqui a gente vê as peças-chave dessa rede de influência. De um lado, Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master. Do outro, o poder público, Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, e o chefe dele, o governador Ibanez Rocha. A teia fica ainda mais completa com conexões políticas no mais alto escalão, o que só mostra a mistura perigosa entre o mundo das finanças e o poder. E o impacto, claro, vai muito além dos bancos. A investigação descobriu que quase 2 bilhões de reais de fundos de pensão de servidores públicos também foram investidos no Master, muitas vezes sem as garantias que seriam necessárias. Ou seja, o dinheiro da aposentadoria de milhares de pessoas foi colocado em um risco altíssimo. Agora, o que é realmente interessante é que, se a gente olhar para a história financeira do Brasil, a gente percebe que o caso Master BRB não é exatamente uma novidade. Na verdade, ele é quase uma reedição de escândalos do passado, só que com novos protagonistas e métodos um pouco mais sofisticados. Olhando para trás, os ecos são muito claros. O Banco Nacional, em 95, usava contas fictícias, bem parecido com o Master gerando créditos falsos. O Banco Econômico, no mesmo ano, era conhecido pelas conexões políticas, o que lembra muito os laços do Master com o poder. Até o estilo de vida de ostentação do CEO do Banco Santos tem um paralelo. E a fraude do Pan-Americano, que vendeu carteiras podres para um banco público, nossa, é quase um espelho do caso atual. Como dizem por aí, a história não se repete, mas ela rima. Bom, com o colapso do banco, chega a hora de calcular o prejuízo.
E mais importante de perguntar, no final das contas, quem é que paga por tudo isso? A conta pode chegar a impressionantes 48 bilhões de reais. Esse é o custo estimado para o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é o seguro que protege o dinheiro dos correntistas, cobrir todos os depósitos no Banco Master. É, de longe, o maior resgate da história do fundo. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, a quebra do Banco Master, sozinha, consumiu cerca de 35% de todas as reservas do FGC. Isso quer dizer que 1/3 do seguro que protege os depósitos do país inteiro foi usado para cobrir um único caso. É um abalo gigantesco para a segurança do sistema. Isso nos leva a um problema clássico da economia, que é chamado de risco moral. Funciona assim: os grandes bancos, que são mais cuidadosos, são os que mais contribuem com dinheiro para a FGC. Só que esse sistema acaba incentivando os bancos menores a arriscarem muito, porque eles sabem que se tudo der errado, o fundo de todo mundo vai cobrir o prejuízo. É uma aposta onde eles ficam com o lucro, mas o fracasso é socializado. Em resposta direta a essa crise, o Banco Central teve que agir, claro. A nova resolução que eles criaram ataca justamente o modelo de negócio do Master. Ela basicamente força os bancos que crescem muito rápido a manter uma parte maior do seu dinheiro em investimentos super seguros, tipo títulos do governo. Na prática, isso torna o crescimento desenfreado e alavancado muito, mas muito mais caro. E isso tudo nos leva à questão final. Novas regras foram criadas para evitar que essa engenharia financeira se repita. Mas e a raiz do problema? Aquela cultura da camaradagem, onde as conexões políticas parecem valer mais do que as regras de mercado, será que ela realmente mudou? Essa é a pergunta que fica no ar.